Olá pessoal, hoje vamos falar sobre a avaliação. Afinal de contas, o professor ele precisa entender como que funciona essa questão da avaliação. Avaliar não é classificar, não é dizer quem é mais inteligente ou menos inteligente. Avaliar significa o professor ali refletir e entender se ele conseguiu atingir o seu objetivo proposto para a sala de aula ou não. E a partir dali, ele se adequar de acordo com o contexto, o mundo do aluno. E hoje vamos começar a falar sobre um pensador que é Cipriano Carlo Lucchesi. O Lucchesi, ele foi ali um questionador, um pensador em que ele dizia que a avaliação não pode ser com o objetivo, a finalidade de punir. Porque quando se fala em punir, significa ameaçar, significa ali colocar a avaliação como o principal, que está relacionado a número, está relacionado a nota. Então, ele diz que essa questão de avaliação classifica, desclassifica, pune. Tem essa questão de excluir. Então, ele foi um pensador preocupado com as questões educacionais. Então, essa questão de acolhedor, ele teve essa essência. Avaliação no ato de acolhimento. Segundo Lucchesi, a avaliação ele deve acolher para poder ajudar a aprender. Então, ele não deve servir para avaliação, não deve servir para punir, para excluir, tá? Para humilhar, rotular, classificar de forma definitiva. Sabemos que existe muito essa questão de punir, tá? Punir. Por que punir? Punir porque não foi bem aquela prova. E não é bem assim. Essa questão de punir, uma avaliação tradicional, um jeito que não deu certo. E que essa forma de avaliar não contribui para o avanço do aluno. Então, todas essas palavras, punir, excluir, humilhar, rotular, pode interferir no processo cognitivo ali do educando. Pode atrapalhar o processo. E, além do mais, pode ocasionar problemas emocionais. O foco é identificar ali a dificuldade do aluno, para poder ajudar o que for preciso ali e intervir quando o professor ele verificar que ele precisa ali de mais apoio pedagógico. Avaliação diagnóstica. Lucchesi, ele valoriza especialmente a avaliação nesse sentido. Para você ele entender essa questão de avaliação, há necessidade de você entender que esse pensador como um médico. Por quê? O Lucchesi, ele valoriza especialmente a questão da avaliação diagnóstica, que é o quê? Conhecer a realidade. Quando alguém vai ao médico, ele precisa ali falar o que ele sente,
Qual é a realidade dele? E Lucchesi é assim, é conhecer a realidade do aluno, é conhecer a realidade da turma e identificar qual é a dificuldade. O médico não é assim? É conhecer qual é a dificuldade que limita, que trava. Orientar o planejamento, né? Então, a questão do diagnóstico é esse o objetivo, é orientar o planejamento. Porque através do diagnóstico, que é ali a prova que é feita, ou então ele percebe, né, a turma, ele consegue intervir e mexer no plano de ensino. Tirar, tá? Colocar novas propostas de ensino. Reorganizar essa estratégia, né? Então, o professor ele vai avaliar pedagogicamente. E a partir dali, ele vai ali, tem essa questão da crítica da pedagogia do exame. Lucchesi, ele critica essa questão, essa expressão pedagogia do exame, ele critica práticas escolares, tá? Que vai focar exclusivamente em quê? Em nota, aprovação, reprovação, está classificado, está desclassificado. Lembre-se que quando se fala de classificação, nota, lembra logo, dependendo do objetivo em que a pessoa ela vai ali buscar, vai lembrar logo aprovação, não. Eu quero a minha aprovação porque eu quero passar em prova de concurso público. Eu quero a minha aprovação, uma criança, porque minha mãe vai me dar um prêmio. Eu quero a minha aprovação porque eu vou ganhar, por exemplo, uma medalha. Então, entenda que o objetivo da ideia do Lucchesi é o quê? É mostrar que a educação, quando se refere à avaliação, ela precisa ser vista como diagnóstico, decisão e intervenção. Ou seja, vai ter o diagnóstico, tá? Então, ali, não é simplesmente só focar na nota, precisa sim ter o diagnóstico. Através ali de um trabalho, através ali de uma determinada atividade, trabalho em grupo ou em dinâmica, ou em prova mesmo, é um conjunto. Essa avaliação ela é contínua, é no início, meio e fim. É no primeiro bimestre, no segundo bimestre, é o ano inteiro. É essa avaliação, é essa percepção, é essa observação. Então, ali, ele precisa ter, sim, o diagnóstico, tá? Não é essa questão, assim, de pedagogia do exame. Pedagogia do exame visa exatamente só a questão de nota, só a questão de aprovação. Quem é mais do que o outro, tá? A competição. Então, o Lucchesi, ele critica essa percepção. Tá? Então, ele critica porque precisa, sim, em vez de ser pedagogia do exame, há necessidade de ser uma pedagogia de diagnóstico, onde o professor consegue ele enxergar aonde ele precisa ali mudar a sua estratégia, mudar o seu plano de ensino, conhecer o aluno e depois ele tomar a decisão. Então, essa pedagogia do exame, ele reprova nesse quesito. Então, essa questão de nota, exame, destacar o erro, tá?
a finalidade da avaliação, tudo isso você precisa levar em consideração. O Lucchesi é você levar em consideração que ele reprova essa questão de excessivo de nota, de exame, de pautada no erro. Errou, então a pessoa é rotulado como uma pessoa incompetente, digamos assim. Então, ele diz, é o seguinte, qual é a finalidade dessa avaliação? Quando tem essa pergunta, responde aquela questão do exame, pedagogia do exame. Se for, por exemplo, para que avaliação? Para classificar, desclassificar, para excluir, para tirar, para humilhar. Então, vai ser uma pedagogia em que ele não concorda. Agora, se for pergunta para que essa avaliação? Se for para diagnóstico, para decisão, para intervenção, conforme ele acredita, é válida, porque faz parte do processo aprendizagem. Avaliação, punição, problema emocional, conforme eu falei, né? A questão da nota. Agora vamos falar também sobre Hoffman, avaliação mediadora. Jussara Hoffman desenvolveu uma proposta de uma avaliação mediadora. Nessa perspectiva, avaliar significa acompanhar continuamente o estudante. Até aí é igual o Lucchesi. A professora atua como mediador do processo de aprendizagem. Então, as características de avaliação de mediadora é contínua, investigativa, dialógica, inclusiva, reflexiva e processual. Por que contínua? Sim, contínua, porque avaliar somente no final, avaliar somente ali no final, ali, e dizer apto, inapto, não é ideal. Então, a avaliação é através da observação, é através de um trabalho em grupo, individual. Erro como oportunidade. Os erros, ali, para Hoffman, o erro representa o fracasso, não representa o fracasso, né? Ele revela hipóteses construídas pelo estudante. Os erros revelam ali são as possibilidades, né? Várias alternativas. Avaliação diagnóstica. Avaliação diagnósticos lá de Lucchesi. Você pode observar que é uma avaliação para poder identificar aonde que ele precisa ali modificar seu plano de ensino. Agora aqui, quando se fala de Hoffman, avaliação e diálogo. A autora avalia e envolve o diálogo, né? Então, a avaliação envolve o diálogo entre o professor e o estudante, que é aquela questão do feedback, que é a questão do professor falar de acordo com o que o aluno vive ali, é falar algo que é significativo para a vida do aluno. Então, ocorre o diálogo, ocorre a interação, ocorre o gosto.
a vontade de continuar no processo de ensino-aprendizado. O estudante participa ativamente da construção da aprendizagem, né? Agora tem perrenalti, avaliação formativa. Perrenalti é um dos principais defensores da avaliação formativa. Segundo ele, avaliar significa regular. Significa ali avaliar, significa regular continuamente a aprendizagem. Então ele entende o Perrenalti, você entende como se ele fosse o nome Perrenalti. Lembra como se fosse um pé, né? Uma perna. E uma pessoa que precisa ali passar por um percurso. Nesse percurso, ele vai ali regular. No início ele vai devagar, vai ali correndo, meio que devagar, e depois acelera, e depois regula, para um pouco, diminui um pouco a corrida, e depois avança. Então é assim. Você lembra desse pensador, Perrenalti, como regulador da aprendizagem. O objetivo não é apenas verificar os resultados finais, mas acompanhar o desenvolvimento do estudante durante todo o processo. É observar ele durante todo o percurso. Lembre-se que quando ocorre uma corrida, ocorre a observação. Os participantes são observados durante o percurso todo. Então, Perrenalti, ele acredita que os alunos precisam ser observados perante o percurso do ensino-aprendizagem. Regulação das aprendizagens. A avaliação fornece informações que o professor pode ali adaptar às suas práticas. O professor ele pode sim ali observar o que precisa ser mudado para que ele possa ali dar continuidade no processo ensino-aprendizagem. Então é questão da reorganização do grupo, propor novas atividades se for necessário, oferecer apoio individualizado em grupo. Perrenalti fala muito sobre a questão da competência, tá? Também que é amplamente conhecido em seus estudos sobre a questão de competência, porque a competência significa ação, significa aquilo que aprendeu. Competência, também amplamente conhecido, para ele aprender significa mobilizar o conhecimento, ou seja, mobilizar e concretizar. Então, a competência é dessa forma. É você aprender, você ter a teoria, mas você vai realizar a sua competência de acordo com o que você aprendeu ali. Falamos sobre Lucchesi, Hoffman e Perrenalti. Agora eu vou dizer para vocês uma comparação entre autores. Lucchesi, avaliação diagnóstica, emancipatória, crítica e uso punitivo da avaliação. Então ele trata esse assunto. Hoffman é avaliação mediadora, contínua, baseada no diálogo. Perrenalti, avaliação formativa e desenvolvimento de competência. Essa é a nossa aula, né, sobre avaliação, conhecimento pedagógico.
Se você quer mais ir adiante, você quer conhecimento mais aprofundado, você quer ali de forma detalhada, você quer apoio pedagógico, é só você entrar em contato com a professora Viviane Martins através do telefone 21 966 16 22 12. E todas as minhas redes sociais tem lá o meu nome, professora Viviane Martins. Nós temos também o Instituto Viviane Martins. Lá tem vários cursos que você pode ali escolher. Curso de telemarketing, temas ligados a áreas da gramática, como efetuar a matrícula. É só você entrar em contato através do telefone ou então acessar o site. Essa aula de hoje, que é a avaliação, ela é muito importante, porque se você for observar, a LDB tem a questão da avaliação. Essa questão de avaliação de competência, avaliação de forma contínua. A necessidade de você estudar e refletir os pensadores com os documentos que existem para que as escolas montem a sua grade curricular. Observem ali a relação que existem com os pensadores. Analise a pedagogia tradicional, a pedagogia nova, com a LDB e outros documentos. Faça a pesquisa, faça a pergunta. O que tem de novo? O que ainda persiste? Só assim você vai construir um conhecimento sólido e que você vai levar para a vida. Professora Viviane Martins, até a próxima!